Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e nesse vídeo aqui eu vou estar respondendo a uma questão a respeito do efeito de golpes de artes marciais no corpo. É uma questão que foi deixada nos comentários dos vídeos do meu canal. A pergunta é do Paulo Pereira. A pergunta do Paulo é a seguinte: Luciano, eu gostaria de saber como faço para desfazer o efeito de golpe de pontos de pressão. Eu vi alguns mestres aplicar golpes de pressão no aluno e depois, para aliviar o golpe, eles batiam na parte de trás da cabeça. Eu quero saber como funciona essa técnica para usar para fins medicinais. Eu creio que isso pode ser muito útil para ajudar pessoas. E aí tem uma outra parte no comentário aqui que não entra na questão desse como reverter o efeito de golpes. Primeiramente, vamos deixar claro aqui uma coisa. Os efeitos causados por golpes de artes marciais geralmente são associados a uma lesão em uma certa região do corpo causada por um golpe, né? Existem áreas do corpo que são muito sensíveis, basta você pressionar uma região com uma certa quantidade de força que a pessoa vai sentir dor e em alguns casos é até possível subjugar, né? Derrotar e controlar um adversário através da dor em um ponto onde você simplesmente faz pressão e esse ponto causa um estímulo de dor muito forte, né? Na maioria dos casos, desses pontos de pressão, onde você aperta um pouco, a pessoa já sente dor, quando você tira a pressão, a dor passa, tem um alívio instantâneo, né? Então basta você parar de apertar que a pessoa vai deixar de sentir dor, que no caso é o efeito da pressão naquele ponto, né? Mas nem todos os pontos, nem todos os alvos que a gente golpeia nas artes marciais no corpo visam causar dor, né? Muitas vezes são pontos onde se visa causar uma lesão. Suponhamos, numa situação de defesa pessoal, onde você vai bater com força realmente, você vai transmitir uma quantidade de energia grande contra aquele ponto e geralmente você vai causar uma lesão no tecido, né? Você vai causar ali o rompimento de uma fibra muscular, o rompimento de um osso, ou então o rompimento de um vaso sanguíneo que leva sangue para alguma região do corpo, né? Nesses casos, o efeito do golpe está diretamente relacionado com a lesão causada no tecido, né? Então, por exemplo, uma costela quebrada vai causar uma reação no corpo, você vai ter dificuldades para respirar, você vai sentir dor quando você respira e principalmente quando você tentar se movimentar, né? E esses efeitos, na realidade, são sintomas daquela costela quebrada que só vão passar realmente quando aquela costela calcificar, quando ela sarar, né? Ou então quando o médico te atender e te receitar uma medicação aí para dor, você vai parar de sentir dor, mas aquela costela ainda continua quebrada e ela vai precisar de tempo para sarar, né? E aí, no caso, ficar dando tapa na nuca do indivíduo não vai fazer a costela colar magicamente ali, né? Mas então, como é que funciona naqueles casos de demonstrações de artes marciais onde o cara aplica um golpe no aluno dele, o aluno dele passa mal, ele vai lá, dá um tapa na nuca ou nas costas e o aluno volta ao normal? Geralmente esses casos ocorrem durante apresentações de artes marciais, onde um instrutor aplica um golpe em um aluno dele e aquele aluno sente o efeito momentâneo do golpe, que no caso é um golpe mais fraco, então não vai causar uma lesão, aquele efeito vai passar muito mais rapidamente, né? O aluno sente o efeito, mas o corpo já começa a se recuperar porque não existe uma lesão. E muitas vezes o instrutor vai lá e vai reanimar o indivíduo, né? Dar uns tapas lá nas costas ou na nuca, mas é desnecessário. Quando o golpe é de leve e não causa uma lesão, o efeito do golpe passa em instantes, né? Eu posso dar, por exemplo, uma vez que eu estava praticando judô, eu recebi uma queda de um companheiro, no caso um Taiotoshi, e ele não me soltou, né? E eu acabei indo de rosto contra o joelho dele, bati o rosto contra o joelho dele. E quando eu caí no chão, a primeira reação que eu tive foi colocar a mão no rosto para ver se o nariz ainda estava no lugar, né? Foi engraçado, né? Mas depois, quando eu abri os olhos, não conseguia focar a visão, estava vesgo, estava com os olhos realmente desalinhados. E aí eu fiquei preocupado, né? Pensei, pô, fiquei vesgo, né? Nossa, e agora? O que eu faço? E aí eu avisei o meu colega e tal, não, pô, eu bati o rosto aqui, não tô bem, minha vista não tá legal. E aí tal, fui, sentei no canto do tatame, né, e já comecei a coçar a cabeça, né, e tal. Dei aquela chacoalhada e tal para ver se a vista voltava ao normal. E a vista continuava embaralhada, ainda estava desalinhada.
e o tempo passando ali, 1 minuto, 2 minutos e tal, e minha vista não voltava a focar, eu já estava ficando preocupado, né, achando que eu ia ficar vesgo ali pelo resto da vida, né. Mas daí com o tempo, acho que em 5 minutos mais ou menos, a minha vista voltou a realinhar e vocês estão vendo aqui, eu enxergo bem, não sou vesgo, né. Então provavelmente houve algum efeito devido à pancada na cabeça, né, deve ter atingido ou o nervo ou então alguma parte do cérebro que coordena os músculos, que alinha e tal, ou dá foco na vista, né? Mas depois, em questão de 5 minutos mais ou menos e tal, o efeito passou, né, e a minha vista voltou ao normal e eu não tenho sequelas com relação a isso, né? Mas caso você quiser realmente ter algum conhecimento para conseguir atender uma pessoa que se machucou e se lesionou, muito melhor do que você ficar dando tapa na nuca da pessoa ou nas costas, é você procurar conhecimentos de primeiros socorros, né? Aprender como reconhecer uma parada cardíaca, como estancar um sangramento, como lidar no caso de uma possível lesão na coluna, tudo isso aí é importante e são coisas que podem acontecer durante a prática de arte marcial. E também na prática de qualquer outro esporte que você venha praticar ou até mesmo em local de trabalho, né? Sempre as empresas costumam ter um brigadista, né? Um pessoal com treinamento ali de primeiros socorros para atender uma pessoa que sofreu um acidente, né? Esse conhecimento de primeiros socorros, como atender uma pessoa que se acidentou ou que sofreu uma lesão é muito mais importante, né? Existem técnicas tradicionais de tratamento de doenças, como por exemplo do-in, shiatsu, acupuntura, mas aí no caso já é uma questão de formação terapêutica, né? Onde você tem que procurar um profissional que ensina aquela técnica, né? E geralmente é uma técnica que você não aprende em um dia ou uma semana, né? Muito provavelmente aí é um curso extenso aí para você conseguir entender e aplicar os conceitos dessas terapias, né? Então fica essa resposta aí para você, Paulo. Uma pessoa que está sentindo os efeitos do golpe, ele não precisa de tapa nas costas e nem na nuca. Bom, espero ter tirado essa dúvida aí. Caso você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade para deixar aí nos comentários aí, que assim que possível eu respondo essa questão. E acompanhe o canal. Bom, obrigado por ter assistido e até mais.